Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, e vamos lá, para mais um vídeo de perguntas e respostas lá do Instagram. Toda semana eu abro a caixinha de pergunta lá no Instagram, Se você não me segue lá ainda é Leandro 500 Pratas, a galera vai mandando dúvida lá e eu seleciono as principais e venho responder com vocês aqui no YouTube todos os domingos às 9 horas da manhã. Se você não me conhece ainda, eu sou um brasileiro que já fui ferrado na vida, estourado de cartão de crédito, todo ferrado de a parte financeira, mas eu aprendi a administrar meu dinheiro, dei a volta por cima, acumulei um patrimônio que hoje, se eu quiser, não preciso mais trabalhar, Posso viver de renda dos meus investimentos. E a partir do momento que eu cheguei nessa situação, a minha meta foi ajudar você, brasileiro, a conquistar o mesmo. Conheça também os nossos treinamentos, meus cursos, eu deixo sempre o link aqui na descrição, tá? Então vamos lá para as perguntas de hoje. Eu começo aqui com a do Pedro. O Pedro falou assim, Leandro, eu tenho um financiamento e reserva de emergência pronta. Pago juros ou invisto? Olha, eu vejo o seguinte, cara. O ideal é que você sempre tem que pensar assim, o investimento, o longo prazo, ele joga muito a nosso favor, É aquela história. Quanto maior o poder de aporte, quanto mais tempo você tem e melhor a qualidade da sua carteira, maior vai ser o resultado final aí, Então, o tempo, ele joga muito a favor. Um guri de 18 anos começando a investir, é muito mais fácil do que um de 60. Não quer dizer que o de 60 não possa investir também, A gente já falou bastante sobre isso. Mas é mais fácil quando o tempo está a seu favor. E o que eu quero dizer com isso? Comece para ontem, não deixe para depois, porque todos os alunos nossos, galera, só tem um arrependimento, não ter começado antes. Todo mundo diz a mesma coisa. O cara de 25 diz, porra, por que eu não comecei com 20? O cara de 60 diz, meu Deus, se eu tivesse começado com 50. Todo mundo queria ter começado 5, 10 anos antes. Então não deixe para depois. Agora olha só, você já está numa situação legal, Você já tem reserva de emergência montada, beleza? Aí você está com financiamento. Se está pagando financiamento em dia, vai pagando ele. E ao mesmo tempo já vai tentando trazer uma graninha aqui para investir. Já vai investindo. Uma hora você vai quitar isso aí e vai conseguir focar só nos investimentos, tá? Porque se você foca em quitar o financiamento, beleza, você vai se livrar dessa dívida. Mas aí você perde as oportunidades de investimento, fica sem investir, E a outra solução você não tem, só investir e não pagar o financiamento. Não dá, Então vai fazendo os dois ao mesmo tempo ali. Ah, Leandro, mas tá ruim de sobrar dinheiro. Cara, dá o jeito de ganhar mais aí, vai trabalhar, evoluir, fazer cursos, tem como ganhar mais, tá? Então corre atrás da máquina para aumentar o poder do aporte. Vamos lá. O Juliano perguntou, o que achou do resultado da VEG? Cara, a VEG não tem muito, É aquela história, a empresa sempre surpreendendo. Aqui eu até tô com o resultado dela, eu peguei aqui, Sempre eu dou uma olhada, é claro que o relatório, ele tem várias informações para você entender o resultado. Mas eu gosto de chegar e de cara já dar uma olhada na DRE básica aqui, porque aqui eu já tenho uma noção do que aconteceu. A receita da empresa e o lucro já fala muita coisa, Porque imagina, você tem uma padaria, você vende 10 mil reais por mês, você quer passar a vender 12, 13, 15, aí no final sobra R$1.000 de lucro, sobra R$2.000 de lucro, você quer que passe a sobrar 2.200, 2.300, 2.500, então isso aí já fala muita coisa. E quando eu olho aqui, olha, por exemplo, a receita operacional líquida da VEG, Vou pegar 9 meses contra 9 meses aqui, 9 meses de 2021, comparar com os 9 meses de 2022, tá? Então ela saiu de 17 bi para 21,9 bi de receita, 28% de crescimento comparando 9 meses contra 9 meses. Paulada, hein? 30% de crescimento. Desculpa aí pra galera do Preço Importa, mas a VEG continua cara, beleza? Um dia, quem sabe, vocês entram nela. Vamos lá. Lucro líquido, 2,71 bi para 3 bi. Cresceu aí 11,2%. A única coisa que eu não gostei muito aqui, que deu uma apertadinha, foi a questão da margem, Eu tenho a margem líquida aqui, Ela saiu de 15,9%, caiu para 13,8%, tá? Então deu uma queda ali de 2,1 pontos percentuais. E o que significa isso aqui, De cada 100 reais que a VEG vende, ela colocava R$15,90 no bolso, e nesses 9 meses de 2022, de cada 100 reais que ela vendeu, ela colocou só R$13,80 no bolso. Então diminuiu um pouquinho ali, a margem ficou um pouquinho mais apertada. Só que, cara, considerando que ela cresceu 29% praticamente aí de receita, é um
um monstro essa empresa, né? É um monstro e aquela história. O que a gente fala aqui, galera, o que eu falo é baseado em resultados, né? E eu sempre digo, para mim, a WEG é a melhor empresa do Brasil. Por N fatores, mas principalmente pelos resultados que ela entrega. Vai ser para sempre a melhor empresa do Brasil? Não sei. Não tem como eu saber. E se um dia ela deixar de ser, eu vou falar para vocês. Por quê? Porque nós vamos abrir isso aqui junto e eu vou dizer, cara, olha só a WEG, perdeu a mão. Foi aquela empresa que era a melhor do Brasil. Espero que isso nunca aconteça. Se acontecer, beleza. Agora, é isso que vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender a olhar números, avaliar os números e entender a qualidade do negócio. Então, porque a WEG tá cara. Pô, não quer pagar preço de Fusca por Ferrari, né? Não dá. Por quê? É óbvio que vai ser cara a melhor empresa do Brasil. E eu tô pagando caro na WEG desde quando eu comecei a pagar R$10 por cada ação, né? Faz tempo que eu tô pagando caro nela. Faz quase 10 anos que eu já tô pagando caro na WEG. E aí vai, né? Então, por isso que aquela história que a gente diz, galera, foca mais na qualidade. Pode olhar preço? Pode, não tem problema, né? Se você gosta do preço, mas foca mais na qualidade do que no preço, beleza? Vamos lá. O João falou assim, você tem alguma planilha de finanças pessoais gratuita? Tenho, João. Disponibilizo aqui para vocês essa planilha. Muita gente usa, mas talvez você não conhece ainda essa planilha aqui, ó. Ó, essa planilha eu vou deixar o link aqui na descrição, tem ali do site /planilhas para você baixar. Você vai entrar lá, vai ter a pasta com todas as planilhas que eu disponibilizo, entre elas essa aqui. Então aqui você vai lançar tudo aqui, ó, despesa diária, despesa mensal, casa. Você só abre aqui, né, por exemplo, despesa mensal. Abrir aqui. Então tem telefone, TV, internet, luz. Você vai lançando aqui, ó, mês após mês, né? A planilha ela vai fazendo uma soma. E aí que no outro lado você vai lançar renda, então você pode ter salário, abre aqui, tem pagamento, gorjeta, bônus, comissão, vai lançando mês após mês também, pode lançar os pagamentos futuros que você já vai ter, se você quiser fazer uma previsão de como vai ser os seus próximos meses, né? Dividendos eu coloco aqui também, ó. E aí a planilha monta um resumo aqui, ó. Um gráfico de renda, um gráfico de despesa e aqui o saldo final, né? Se esse saldo final está indo para cima, significa que você está gastando menos do que você está ganhando. E aí você vai controlando isso aqui. Tem as colunas aqui, né? Porque a gente tem que... isso aqui é uma aula, inclusive, lá do curso. Eu ensino isso aqui lá... Deixa eu ver aqui, ó. Quando a gente tem aqui, ó, autoconhecimento financeiro. Gasto inteligente. Aqui, ó, essa aula 2.7, tá? Isso aqui já faz parte da atualização. Eu falo disso aqui. Então a gente vai pegar aqui, ó, cada uma dessas colunas você vai atacar a maior coluna. Nesse caso aqui, qual que é a maior coluna? A dívida. Não adianta você cortar o cafezinho, você tem que cortar a dívida, porque a dívida é que está matando. Então essa planilha aqui, eu disponibilizo ela dentro do curso, tem as aulas completas para você explorar ela com o máximo de possibilidades, mas eu disponibilizo ela gratuitamente também. Então o link está aqui na descrição, beleza? É só entrar ali e baixar. Vamos lá, o Bruno perguntou assim, por que um FII ou REIT com menos de 10 anos pode ser um risco? Bruno, eu vejo que 10 anos, cara, já começa a ficar legal, tá? Mas basicamente, por que a gente identifica risco em ativos novos? Porque eu não tenho histórico para analisar o que foi até aqui, né? Então, por exemplo, eu não gosto de IPO, de entrar em empresa que está abrindo capital agora, de fundo imobiliário que está nascendo agora. Tem gente que gosta, faz parte da estratégia, tudo bem, o cara se especializou naquela estratégia. Agora, isso eu vejo que faz muito sentido para quem quer comprar e já vender na sequência, né? O cara quer fazer ali uma especulação. Para você carregar, começa a ficar mais arriscado. Por quê? Como é que eu vou carregar, vou ser sócio para longo prazo de um ativo que eu nem conheço, como que vai se comportar no mercado? E quanto maior o prazo que eu tenho, mais fácil eu identificar. Então, poxa, eu pego uma empresa que ela está 20 anos negociando na Bolsa de Valores, né? Ou um fundo imobiliário, por exemplo. Eu tenho pouquíssimos fundos mais antigos, mas vamos pegar aí um fundo com mais de 10 anos. Cara, eu consigo ver qual que é o histórico de pagamento de proventos dele, qual que é o histórico de crescimento patrimonial, como que ele se comportou nas emissões, qual que é o crescimento de número ali de investidores. Eu consigo ver várias coisas para entender qual foi a evolução, certo? Qual foram os acertos e as cagadas que esse fundo fez aí durante esse percurso? 10 anos, cara. Se um gestor for ruim, se a proposta de um fundo for ruim, ele começa a apresentar vários pontos fracos, né, que eu consigo ver durante os 10 anos, principalmente na distribuição de proventos.
Agora, pô, tá tudo rodando redondinho nos próximos 10 anos, mostrou para que veio, mostrou para que veio. Agora eu pego um fundo que nasceu ano passado. Como é que eu vou saber, cara? Os caras estão ajustando ainda, os caras estão montando carteira de imóveis, os caras estão lá tentando ajustar o pagamento de proventos. Não dá, como é que não tem como avaliar? Eu fico sem ferramentas de avaliação, um fundo que só tem um ano. Então, é isso que faz com que aumente o risco. Não é que aumenta o risco. Pode ser que esse fundo que está nascendo seja um excelente. Tanto que se eu pego um fundo que tem mais de 10 anos com puta de um histórico, um dia ele nasceu e nasceu para ser bom, certo? Tem muitos fundos que hoje estão nascendo para ser bom também. Mas o problema é que só o longo prazo vai me mostrar isso. E aí, se você entra já quando ele nasce, você paga para ver, né? Você não tem histórico ainda. Então, eu me sinto muito mais confortável quando o histórico é maior. Quanto maior o histórico, mais confortável eu me sinto, tá? Vamos lá. A Vanessa falou assim, ó. Subscrição de FII de papel abaixo do valor patrimonial. O que observar? Perdão, Vanessa. Quando um fundo imobiliário ele faz uma subscrição abaixo do valor patrimonial, eu vejo que a gente tem que olhar o seguinte. Primeiro, de largada já, isso não é uma coisa legal, porque alguém está pagando mais barato para entrar nessa festa, certo? É como se você fosse aí vai rolar um show de rock, né? Eu gosto de usar esse exemplo. E aí você curte um rock e tal, vai lá, pô, R$500 o ingresso, né? Um festival de rock. Beleza, paguei 500. Aí todo mundo comprou durante o ano já se programando. Daqui a pouco a organização do evento diz o seguinte, olha, nós baixamos para R$400 o ingresso, quem quiser entrar. Então, beleza. Vai ter gente entrando lá que pagou mais barato que você. Isso é um pouco injusto. E é mais ou menos isso que acontece quando você tem aí um fundo imobiliário emitindo abaixo do valor patrimonial. Agora veja bem, se o organizador do evento diz assim, olha, a gente vai baixar o ingresso para R$400, mas nós vamos trazer mais essa banda aqui, ó, nós vamos trazer os Rolling Stones também, se a gente baixar. Aí vocês que já compraram, a gente tem duas opções. Ou a gente vende por 400 para a galera que não comprou ainda e traz os Rolling Stones, ou nós não vamos baixar para 400 e vocês não vão ter Rolling Stones. Aí o que você escolhe? Talvez você, não, baixa aí para a galera e vamos curtir Rolling Stones. Tá entendendo? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque no fundo imobiliário, quando o gestor só vai lá e emite abaixo do VP, mas não vai trazer nenhum benefício extra, é uma puta de uma sacanagem para quem já comprou antecipado. Agora, o Rolling Stones, que é o extra que o gestor do FII vai trazer, está no pipeline. Quando ele vai fazer uma subscrição, você consegue ver o pipeline, porque ele emite um prospecto de emissão lá, né? Então, qual que é o objetivo do gestor com essa nova emissão? Ele quer comprar esse fundo imobiliário, essa carteira de CRI aqui, ou se for um fundo de tijolo, quer comprar esses imóveis aqui. E esses imóveis que ele quer comprar é melhor do que o que a gente já tem na carteira. Essa carteira de CRI que ele quer comprar aqui com esse dinheiro novo que vai entrar é melhor do que a que a gente já tem na carteira. Então, tá vendendo mais baratinho um pouco ali a cota, mas para melhorar a qualidade do ativo. E nesse caso, talvez faça algum sentido um fundo emitir um pouquinho abaixo do VP. Mas tem que ter muito cuidado com isso. Eu geralmente não gosto quando emite abaixo do VP, tá? Se o pipeline for muito bom e o gestor realmente conseguir cumprir depois que foi feita a emissão, show de bola, ponto para o gestor. O problema é que muitos fazem um pipeline maravilhoso e não conseguem cumprir, né? E aí só baixou o valor patrimonial do fundo à toa. Beleza. Deixa eu ligar o ar aqui, galera, que tá dando uma esquentada aqui. Chegando o verão. Vamos lá. Então, acho que é isso, Vanessa. Deu para... Usei o exemplo aqui do show para fazer uma analogia, né? Aí o Mário perguntou assim, Sanepar e CSN, qual a sua visão? Vamos olhar aqui, né? Vamos abrir a tela aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, olha só, vou começar aqui. Como sempre, eu uso o site Oceans 14, né? Não é meu, não tenho patrocínio, não tenho nada, mas eu gosto por causa da organização aqui. Tem vários outros que você consegue fazer esse tipo de análise, né? Inclusive o Oceans 14 é pago, tem uns gratuitos, fica a seu critério aí, tá? Então vamos lá, eu peguei aqui o CSN. O que eu dou uma olhada, galera? Primeiro, né?
esse gráfico aqui eu gosto muito, ó. Por quê? Aquilo que eu já mostrei também da VEG. Receita e lucro. Se eu dou uma olhada na receita e no lucro, eu já consigo entender muita coisa sobre a empresa, sobre o histórico. E o que eu falava agora há pouco ainda de histórico, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 20 anos para avaliar. Show de bola. Como é que foi nos 20 anos? Cresce, descresce, cresce, descresce, cresce, descresce, cresce, descresce. É uma empresa que cresce diminuindo, certo? E o lucro? Cresce um pouquinho, cai, cresce, cai, dá prejuízo, lucro, prejuízo, 0 a 0, lucro, cai lucro, lucro, cai lucro. Oscila pra caramba. Então, é uma empresa ruim? Tá crescendo, né? Nos trancos e barrancos, naquele empurrãozinho, quando a gente vê isso aqui. Mas tem que ter sangue frio, porque quando isso aqui oscila muito, provavelmente a cotação também oscila. Então vamos lá ver a cotação. Olha lá, ó. Bateu R$40, daqui a pouco cai para 11, daqui a pouco sobe de novo lá em cima para 30, aí volta para R$5, aí daqui a pouco bateu em 47, R$50 quase, aí cai de novo para 12, e aí? Esse é o problema quando a gente tem uma empresa com lucro e receita altamente volátil. O lucro, galera, no longo prazo reflete a cotação, e tá aqui, ó, oscila para chuchu isso aqui. Então, dá para investir? Dá. Se você já é um investidor experiente, analisou a empresa, viu que faz sentido para você. Mas para quem está começando, não é o tipo de empresa legal, tá? Mas você faz com o seu dinheiro o que você quiser, só estou aqui trazendo a informação. Mesma coisa, margem zerada, daqui a pouco vai lá para 20%, a puta de uma margem, e zera. Como sempre, eu já imagino por que as pessoas começam a me perguntar dessas empresas, porque do nada todo mundo é viciadinho no indicador dividend yield. Do nada a empresa aparece com dividend yield bom, aí todo mundo quer comprar, vamos lá, dividend yield. Tem histórico? Paga, não paga, paga, não paga, e agora está ali com dividend yield de 7%, quase 8% bateu no ano passado, né? Então assim, quando dá lucro, paga um bom dividend yield. Se você gosta dessa oscilação, beleza. Agora, se você quer consistência, não faz muito sentido, beleza? Esse aqui é uma visão rápida, então, de CSN. Você perguntou também da Sanepar, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O que a gente tem para ver na Sanepar? Olha lá. A Sanepar, eu tenho não um histórico tão grande quanto a CSN, mas a gente pega aí desde 2008, então eu estou falando aí para mim também de 14 anos já, né? Já é um histórico legal. A receita nunca decresceu desde que a empresa nasceu. Todos os 14 anos foi para cima. A empresa é mais velha que isso, mas o histórico que eu tenho aqui é de capital aberto, né? Então nunca caiu a receita. O lucro também, eu posso traçar a linha aqui, eu vejo que não teve para não dizer que não teve, de 2019 para 2020, ela caiu um pouquinho, né? E 2021 para 2022 também. A empresa nos últimos anos aí que tá dando uma... Mas mesmo assim, né? Diante de tudo que está acontecendo no mundo aí, nos últimos 2 anos, não dá para cobrar muita coisa também, nos últimos 2, 3 anos. Então, mesmo assim, a empresa continua crescendo resultado, receita, lucro. É uma empresa super redonda. E se a gente for olhar o histórico de dividend yield, eu não tenho um histórico muito grande aqui, mas tem a sua consistência, que fica ali de 4 a 6. Isso aqui já é uma empresa muito mais redonda, que eu já me sinto muito mais confortável de investir no longo prazo. Provavelmente a cotação é menos volátil, né? Olha só, dá para ver aqui, oscilou, caiu também depois de 2020, ali, principalmente depois da pandemia. E aquilo que eu falei, galera, nos últimos 3, 4 anos a empresa não mostrou aquela consistência de crescimento como vinha mostrando. Tudo o mercado precifica, olha só, a cotação vem caindo, ó. Só que em contrapartida é uma empresa que deve estar super descontada em relação às suas médias, né? Descontada em relação às suas médias, não quer dizer que de fato está barato. Quando eu olho aqui, ó, PL, olha lá, ó, abaixo da média, tá lá em 5 vezes, geralmente ela negocia mais. O indicador PVP, abaixo da média também, bem abaixo da média. O preço pelo EBITDA, abaixo da média. Então a empresa ela está negociando bem abaixo dos seus múltiplos aí que é comum, e é uma empresa bem mais pacata, vamos dizer, mais consistente, mais reloginho ali, né? Eu me sentiria, se fosse para escolher entre uma entre as duas, eu me sentiria muito mais confortável em investir na Sanepar do que na CSN, beleza? Até porque a CSN ela depende mais de commodity, é mais cíclica, e a Sanepar não, né? A Sanepar é água, água você vai ter que usar todo dia, né? Puxar descarga você vai ter que puxar todo dia, enfim.
consumo básico. O Fabiano perguntou, o Itaú está caro ou barato? Olha, a gente pode fazer uma análise parecida com o que eu vi aqui agora há pouco, com a Sanepar. Isso aqui, galera, é claro que é uma visão uma visão bem simplista do que é caro ou barato, tá? Um valuation, ele pode ser extremamente complexo, pode demorar semanas para se fazer e ainda assim está suscetível a erros. Por isso que eu não sou adepto ao valuation para investir em ações, né? Sei fazer valuation, eu até uso valuation em alguns outros trabalhos que eu realizo, mas para investir em ações eu não uso. Tá? Não uso valuation porque para mim não faz sentido construir meu patrimônio sem usar valuation. Então, uma das formas de valuation, inclusive, é eu fazer uma avaliação através de múltiplos da empresa. E múltiplos, por exemplo, eu tenho aqui o PL. Quando eu dou uma olhada no PL, olhando a média histórica, o Itaú está na média. Então, pela ótica do PL, não está descontado. Está na média, certo? Está no preço que ele costuma ser praticado mesmo para a empresa. Se eu pego o indicador PVP, que é o preço pelo valor patrimonial, também está próximo da média. Então, é mais ou menos o preço que ele costuma ser praticado. Então, vejo que o Itaú, ele teve mais descontado aqui, ó, em 2021, no ano passado, deu para pegar boas oportunidades de compra aí. Se eu for olhar o PL, a mesma coisa em 2021 aqui, ó, boas oportunidades de compra. Agora ele já voltou para suas médias, beleza? E aí, é claro que, se a gente for olhar direto a cotação, veja que de 2021, aqui que deu aquela queda, né? Ele chegou a bater em R$22 ali, ó. Agora já está na casa ali de 30 praticamente. Então, realmente, aqui foi um momento que, para quem quer acumular aí, ou também quando estourou a pandemia aqui, ó, chegou a bater em R$19, R$20. Então, a gente teve janelas muito boas aí para você dar uma tacada. E aqui explica muito por que eu não gosto de valuation, galera. Porque na estratégia 500 pratas, a gente coloca o ativo na planilha, né? Simplesmente a gente vem aqui, ó, por exemplo, eu tenho a carteira de dividendos aqui do YouTube, né? Então eu vou lá e coloco. Eu tenho ações, por exemplo, e eu não tenho Itaú, mas eu tenho Itaúsa aqui, ó. E eu coloquei que eu quero ter 5%. Eu não vou comprar tudo de uma vez só. Eu vou lá e compro um pouquinho, certo? O que acontece? Quando tem uma queda como essa aqui que a gente viu aqui, ó, que saiu lá de R$32 e caiu para quase R$20, o Itaú, eu não preciso nem olhar essa queda. Imediatamente, a planilha da estratégia 500 pratas, ela dá um sinal verde aqui, ó. Pum. Por quê? Porque esse ativo, como ele caiu muito, ele fica para trás em relação aos outros ativos. E quando ele fica para trás, a planilha diz, Leandro, se liga aí. Oportunidade à vista. Sinal verde. E aí eu compro. Então, eu fazer valuation e chegar à conclusão que o preço justo de Itaú é 20, talvez eu nunca compre Itaú. Agora, se eu faço o meu primeiro aporte a R$34, todo mundo dizendo, tu é louco, R$34 no Itaú, cara, eu não vou comprar de uma vez só. Meu objetivo é, quando eu estiver lá com 70 anos, ter mais de R$1 milhão investido em Itaú. Mas agora eu vou fazer um aporte de 1.000. Que diferença vai fazer? Então eu pego e pago 1.000. A partir do momento que está na planilha, se ele não cair o preço, a planilha vai mandando eu ir na boa, né? Ei, vai na maciota aí, Leandro. Relaxa, não se empolga. Se subiu ainda mais, saiu de 40 e foi lá para 50, a planilha diz, ei, calma, vamos mais com calma ainda. Porque o mercado está muito emocionadinho com esse ativo. Daqui a pouco chega uma pandemia da vida e dá-lhe. Dá-lhe lá embaixo, cai em 20. Aí a planilha fala o quê? Dá-lhe, Leandro. Chegou a nossa hora. Esperamos para isso. Pau no Itaú. E aí a gente vem e bota dinheiro no Itaú. A planilha pede. Comprou, continua pedindo. Mais, Leandro, mais, vamos. E o negócio caindo e a planilha não para de pedir. E aqui a gente monta a nossa posição. Então, enquanto tem gente chupando o dedo, esperando chegar, os caras são tão loucos que chega aqui em 20, o cara fez o valuation e diz que é R$19,50. Chega em 20 ele não compra. Por quê? Que é R$19,50. E aí fica de fora. Enquanto isso, nós vamos montando posição ao longo do prazo. Foi isso que eu fiz, cara. Foi isso que eu fiz nos últimos 10 anos. Montando posição, montando meu patrimônio nas empresas. Então,
A planilha está ajustada para isso. Eu jogo aqui e não tem o que fazer, eu só olho o sinal verde, que nem aqui agora. Ó. Odontoprev dando o sinal verde. Tá aqui a prova. 30% de queda. Tô perdendo dinheiro com a Odontoprev? Tô perdendo dinheiro uma ova, não vou vender, porra. Se eu for vender, eu tô perdendo dinheiro. Mas o que eu tô fazendo? Eu tô montando patrimônio. Então caiu 30%, isso aqui é desconto. Chegou o desconto tão esperado. A planilha de cilindro, chega mais. Tem uma novidade. 30% de desconto. Black Friday, Odontoprev. Vamos dar-lhe? Vamos. Tá aqui, ó, sinal verde. A planilha viu isso pra mim. Eu nem sabia que a Odontoprev tá caindo. Tá caindo mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver. Odontoprev 3. Deixa eu pegar aqui, ó. 5 anos. 5 anos de queda. Saiu de 15, tá em R$8. 48% de queda em 5 anos. Eu nem sabia disso aqui. Por quê? Porque eu não olho o preço, não fico olhando isso aqui. Isso é loucura. No último ano, 37% de queda no último ano. 1 ano. Preciso ver isso aqui? Não preciso, porra, porque a planilha veio para mim. A planilha de cilindro chegou a boa. Manda bala. Bota R$2.500 aí dessa vez. Calculou. É isso, cara. E aí eu vou fazer valuation, tá louco? O bagulho gerencia tudo aqui para mim, ó. Isso é estratégia 500 pratas aqui, galera. Na veia. Quem tá dentro do curso, quem já tem a planilha, sabe disso. O cara tá fazendo o que essas horas? O cara tá trabalhando. Agora não, hoje é domingo, né? Tá curtindo a vida com a família. Tem um louco aí que deve estar fazendo valuation essas horas, domingo. Ao invés de estar curtindo a vida com a família, assando um churrasquinho, tomando uma brama, o cara tá fazendo valuation. É louco. Aqui, ó, planilha gerencia. Uma vez por mês você abre aqui e faz o aporte. Vamos lá. André perguntou, vi que o curso está sendo todo atualizado. Vai atualizar o módulo de ações também? Todo o curso vai ser atualizado, tá? Todo o curso. A gente começou aqui, ó, quem perguntou foi a Andréia, né? Ó, a gente começou, o primeiro módulo aqui, ó, foi atualizado, começa aqui, partindo do zero, autoconhecimento financeiro, várias aulas novas que não tinha aqui ainda foram colocadas, tá? Classes de investimento eu tô gravando. Tô aqui, ó, tô nessa parte, tá? Toda semana eu tô gravando aulas novas, tá entrando. Então vocês que já são alunos vão acompanhando lá. Essa semana eu gravei aqui, ó, fundos imobiliários, stocks, REITs, e aí depois eu vou atualizar a estratégia 500 pratas, renda fixa, fundos imobiliários, ações, tudo isso aqui vai ser atualizado, tá? Não tá desatualizado, por quê? Porque, cara, análise não muda. Você vai lá interpretar, analisar uma ação, isso aqui não tem muito o que mudar. Só que a galera quer ver, né, o Leandro atualizadinho ali, a barba do jeito que tá, o corpo do jeito que tá. Então, faço questão de atualizar todo mundo para atender essa necessidade de vocês aí. Depois, investir no exterior, stocks, REITs, ETF, imposto de renda, Brasil, exterior, tudo isso vai ser atualizado e eu vou adicionar mais módulos aqui também, tá? Então relaxa que vai vir bastante coisa boa aí pela frente. E lembrando que nós vamos subir o preço por causa dessa atualização, tá? A partir no final desse mês aí vai subir o preço. Então clica aqui e aproveita para comprar nesse preço antigo ainda e pegar toda a atualização. Vamos lá. O IZK perguntou, o mercado se antecipa a eventos que interferem na economia. Como você vê isso? Cara, o mercado ele sempre se antecipou e vai continuar se antecipando. Só que o que acontece? A antecipação, a gente pode dizer que é sinônimo de especulação. Antecipação é especulação. O cara está se antecipando por uma coisa que ele nem sabe se vai ser ou não vai, ele está especulando. E aí, muitas vezes, na maioria das vezes, as especulações dão errado. E aí o mercado faz o quê? Ajusta. Eu posso olhar isso aí como numa visão micro e numa visão macro, né? Numa visão micro, vamos pegar aqui a WEG, por exemplo. A WEG, ela emitiu o resultado dela. O resultado veio bom. Eu já mostrei para vocês que o resultado veio bom. Vamos ver o que aconteceu aqui com a cotação da WEG 3. Já vou abrir a tela aí para vocês. Vamos ver o que aconteceu com a cotação da WEG 3. Dá uma olhada aqui. Ó, deixa eu aumentar aqui, ó. Ó lá, ó. Vou colocar 5 dias. 12% a WEG subiu em 5 dias. Aqui foi o dia que saiu o resultado. Ela saiu de 35 e deu um salto mortal para 38 reais. De 35 para 38, certo?
Em questão aqui, ó. Olha só, depois que saiu o resultado, ela subiu 10%. Você sabe o que significa isso aqui? Uma alta de 10% depois que saiu o resultado? O mercado ele já vem precificando com antecedência, né? Tanto que a VEG já vinha subindo um pouquinho, ó. Até sair o resultado, ela tinha subido aqui, ó, 4,5%, certo? O que acontece? O mercado já viu assim, olha, tudo indica que a VEG vai subir o preço, vai melhorar os resultados dela. Já vamos se antecipar aqui. O mercado é a cabeça minha, tua e de todos os investidores que estão dentro da B3, certo? O mercado disse, olha, vai melhorar o resultado. Vamos jogar 4,5% para cima. Antecipou, especulou um novo resultado. Errou. Por quê? Porque o resultado veio muito melhor do que o mercado imaginou. E aí deu mais 10% para cima. Ajustou. Se o resultado dela tivesse vindo com crescimento, mas um crescimento menor, o que ia acontecer? Ela ia cair uns 3, 4%. Por quê? Porque o mercado se antecipou, pagou 4,5% já na antecipação, esperando um crescimento X. Mas esse crescimento veio um pouquinho menor. Então o mercado corrige para baixo. Mercado é isso, galera. Antecipa, corrige. Antecipa, corrige. Antecipa, corrige. Antecipa, corrige. E no longo prazo, quem dita o preço, quem dita a cotação, é o lucro. Porque a antecipação ela é uma previsão que ela vai morrer daqui a pouco, quando vier a correção. A correção é o que fica no longo prazo. E é por isso que a gente olha a causa e não o efeito. Cotação é efeito. Aqui na estratégia a gente olha o quê? Estuda a empresa para entender para onde vêm os resultados, para onde vão, no longo prazo. E se eu sinto, por tudo que a empresa está fazendo, que eu estou lendo, que eu estou acompanhando, que eu estou estudando, que a empresa vai ter um crescimento de lucro no longo prazo, então eu fico dentro dela. Eu carrego ela, eu quero ela para mim. Sou sócio. Você ligou? Vamos lá. Tá, e aqui eu falei da VEG, mas o mercado é a mesma coisa. O mercado é a mistura de todas as empresas que estão ali. Então, se o mercado está vendo uma perspectiva de crescimento para todo o conjunto de empresas que está ali, a Bolsa de Valores sobe. Aí as empresas vêm com um resultado muito melhor do que o mercado esperava, a Bolsa de Valores dá um pico. Exatamente como aconteceu com a VEG que eu dei exemplo aqui. Mas aí olhando o macro, olhando o todo, o conjunto, o pacote completo lá do índice Bovespa. Beleza? O Bruno perguntou, a minha maior posição é Oi, você acha que estou falido? Cara, por isso que eu digo, você tem que estudar, e a frase aqui da Estratégia 500 Pratas, ninguém vai cuidar do seu dinheiro tão bem quanto você mesmo, cacete. Porque vocês ficam seguindo esses influenciadores aí, que ficam dizendo que a Oi é o futuro, que vai dar o turnaround, que vai virar, porque eu tô com mais da metade do meu patrimônio na carteira. E você não sabe analisar, e você também investe metade do seu patrimônio na Oi, porque o cara foi lá e falou. Aí você tem que se fuder mesmo. Tem que se fuder, porque você não sabe estudar, você não sabe olhar. Então estuda, cacete. Estuda. Pode ter Oi na carteira? Pode. Eu não condeno ninguém ter Oi na carteira. Eu condeno o cara que não sabe fazer gestão de risco. Se você quer ter Oi na carteira, eu digo, se eu fosse ter Oi na carteira, eu não teria mais de 5%. Não dá para ter. Como é que eu vou ter mais de 5% em uma empresa que está em recuperação judicial com um resultado horrível? Vou até abrir aqui. Eu vou até abrir. Oi. Oi BR. Vamos ver junto aqui. Desculpa a emoção, galera, mas eu fico louco com vocês. Às vezes eu tenho que chegar, eu tenho que dar um soco no estômago para ver se vocês acordam para a realidade. Para de seguir a dica quente do influenciador, porque o influenciador não vai pagar a tua conta agora. Ele quer mais que tu se ferre. Entendeu? Então para de seguir o cara e aprenda a fazer sozinho. É por isso que o cara vem aqui dizer, Leandro, devo investir na Oi? Não vou dar dica. Vou dar o conhecimento. Quer aprender a analisar a Oi? Para você ver se faz sentido para você investir ou não? Isso eu te ensino. Te ensino aqui de graça, te ensino dentro do curso. Agora, dizer para você, vai lá e investe metade do teu patrimônio no Oi, que é isso, vai procurar o cara que tá dando dica furada aí, porque eu não dou. Vamos lá. Olha isso. Oh, tá virando, né? 2020, 10 bilhões de prejuízo.
Depois já melhorou bastante, deu só 8 bilhões de prejuízo, mas é 8 bilhões. Depois deu 4 bilhões de prejuízo. Vamos ver, quem sabe chega no 0 a 0 aí. Tá indo. Mas, cara, a empresa tá tendo que secar, né? O patrimônio dela. Como é que tá o patrimônio líquido dela? Vamos ver. Olha o patrimônio. Olha o patrimônio dela. Tinha um patrimônio de 22 bilhões. Depois o patrimônio caiu para 17 bilhões. Caiu para 7. E agora ela tá com um patrimônio líquido negativo, velho. Não, agora voltou aqui, ó. 800 milhões de reais. Então é isso. A empresa, ela tá com um patrimônio de 800 milhões de reais. E o último prejuízo dela foi de 4 bilhões. Ou seja, ela é uma empresa que se o cara disser e falar, chegar e dizer assim, ó, vamos vender tudo que nós temos aqui e vamos fechar essa empresa. Não dá. Não dá, por quê? Porque só tem 800 milhões de reais na mão. Mas o último prejuízo foi de 4 bilhões. Entendeu? Quer dizer, até daria, né? Porque ela tem um patrimônio, liquida, fecha a empresa, encerra tudo aí. Vamos para outra. Agora, rodando, a empresa está ficando cada vez com o patrimônio mais seco. Agora, ela teve ali, ó, 800 milhões de reais de patrimônio líquido. 4 bi de dívida, ou de prejuízo. Ou seja, o prejuízo sugou o patrimônio. Não tem mais, cara. O mercado tá vendo isso. Se ela der mais 4 bilhões de prejuízo aí, né, ou 2, vamos colocar, ela não tem isso. Ela vai ter que fazer dívida e o patrimônio líquido vai, ó, negativo. Então é uma empresa que não existe, né? Uma empresa que não existe. É um projeto de empresa. E aí, dá para ter isso na carteira? Dá. Mas tem que gerenciar risco. Agora, pô, Bruno, 50%, velho, não me leva a mal, cara. Não me leva a mal. Tô te dando uma porrada aí, bicho, porque tô te usando para fazer o brasileiro acordar para a realidade. Bolsa de valores não é arriscada. Arriscada é a cabeça do investidor iniciante. Isso que é arriscado pra caralho. Bolsa de valores é uma ferramenta maravilhosa para você alcançar a sua liberdade financeira. Deixa eu ver aqui. O Elton perguntou, follow-on da Fleury e a planilha não pede aporte. Você subscreveria? Elton, aquilo que eu mostrei, cara, a gente segue a planilha, velho. Então, até mesmo follow-on, subscrição de fundo imobiliário. Às vezes eu até dou uma olhadinha lá para ver se a planilha já está quase pedindo aporte. Se está começando a entrar no sinal verde, eu até faço. Mas se não pede aporte, a gente não desrespeita. Isso é o que eu acabei de falar com o Oi. Gestão de risco. Se eu estudei o bagulho ali, eu estudei a empresa, eu estudei o negócio, e eu vi que não dá para ter mais que 5% pela relação risco-retorno que o negócio me apresenta, eu vou colocar 5% na planilha. E aí, se eu vou fazer uma subscrição só para aproveitar, eu vou jogar para 6%, para 7%, para 8%? Não dá. Aí eu vou estar desrespeitando a análise que eu mesmo fiz lá atrás, que eu disse para planilhar, é 5% que nós vamos ter nela, beleza? Então a gente não desrespeita. Aqui na estratégia a gente segue a planilha baseado no que a gente setou nela ali. A Lúcia perguntou, o FII de papel com valor patrimonial abaixo de 100, o que explica? Lúcia, a base de 100 é uma base que meio que se tornou convencional aí entre os fundos, né? Principalmente de papel. Então os caras fazem uma divisão de cotas em relação ao patrimônio que eles querem montar, que vai dar mais ou menos R$100 a cota, o valor patrimonial. Isso não é uma regra, tá? Pode ser em 90, pode ser em 120, pode ser em R$10, mas o mercado acostumou a trabalhar em 100. Agora o que acontece? Como é que nós vamos variar esse 100 aí? Todos os meses, quando a gente fala de fundo de CRI, tá? Fundo de papel, como você perguntou, um fundo de CRI é assim, ó, é uma compra de uma dívida. Então imagina que o fundo comprou uma dívida lá de... Tem uma dívida de R$1.000, certo? Que é um CRI. Um CRI que vale R$1.000. E esse CRI está pagando 10% ao ano de juros. Esses 10% é uma parte do que o CRI vai pagar. E todos os meses o CRI paga também uma amortização. Isso é padrão nos CRIs. Vamos supor que esse CRI ele tem um duration lá de 20 meses.
vai deixar de existir, né? Vai ser quitado esse CRI, esse título ali, em 20 meses. Ou seja, todos os meses, esse CRI vai amortizar 5%. Se a dívida é de 1.000 e ele paga 10% ao mês, então, todos os meses, joguei bem alto, né? 10% ao mês, só para dar um exemplo aqui. Todos os meses ele vai pagar R$100 de juros, mais R$50 de amortização, que é os 5% daquele 1.000. Então ele vai pagar, o CRI vai pagar para o fundo imobiliário R$150. Quanto é que o fundo imobiliário vai repassar para nós cotistas? R$100, que são os juros. E esses 50 que ele recebeu? Esses 50 é amortização. O fundo imobiliário, geralmente, ele reinveste esses R$50 em novos CRIs, a fim de manter o patrimônio líquido em R$100. Se ele não reinveste e distribui essa amortização, o valor patrimonial cai. Se ele reinveste pagando um pouco mais caro em outros ativos, o valor patrimonial pode cair também. Se ele paga mais barato, o valor patrimonial pode subir. Depende da qualidade que ele vai reinvestir esse 50 que entrou. Isso vai fazendo que tenha pequenas alterações no valor patrimonial no longo prazo. Se o valor patrimonial de um fundo de papel ele está diminuindo, ele saiu de 100, ele está lá em 95 já, a gente pode avaliar qual o motivo. O motivo foi porque desvalorizou, foi feita uma reavaliação na carteira de CRI, desvalorizou, o gestor está fazendo não está aplicando bem esse dinheiro e está pagando meio caro nas outras dívidas, fazendo com que jogue o valor patrimonial para baixo, isso tudo é ruim, certo? Agora, se ele simplesmente distribuiu a amortização, né? Ele distribuiu em forma de dividendos uma parte dessa amortização, aí tudo bem. Né? Beleza, tá caindo, mas tá vindo para mim esse dinheiro. Não tá se perdendo por má administração. Beleza? Então é basicamente por aí. É um pouquinho complexo isso aqui, né? Já entra já numa parte mais avançada aí da análise. Eu diria que não precisa nem se preocupar muito com isso, né? Faz uma relação aí do valor patrimonial com os dividendos. Se os dividendos estão bons, compensando essa perda de valor patrimonial, tô de bola. O líquido aí compensa. A Maria perguntou, Leandro, como diversificar R$400 mil? Tenho 61 anos. Vamos lá, Maria, eu vou te ajudar. R$400 mil, 61 anos. Primeira coisa, eu pegaria aí R$1.000 e compro o curso da Estratégia 500 Pratas. Por quê? Porque você vai diminuir muito a chance de fazer besteira com esses R$400 mil. Então, vai dar quantos por cento ali? R$4.000 daria 1%, vai dar 0,25% do teu patrimônio, você vai investir em conhecimento. O custo do aprendizado, no teu caso, é 0,25% do teu patrimônio. E aí você calcula e vê se faz sentido para você. Muitas vezes as pessoas pegam um patrimônio de 400 mil, fazem um monte de cagada e perde 100 mil. Fica só com 300. Perdeu 25%. Aí eu digo assim, olha, o custo do aprendizado era 0,25%. O custo da ignorância foi 25%. Ou seja, o custo do aprendizado era R$1.000. O custo da ignorância foi R$100 mil. Qual que você prefere pagar? Agora já pagou o custo da ignorância. Se tivesse como você prever isso, você teria pago o custo do aprendizado. Isso aí que é o trade-off, né? É a escolha que você tem que fazer. Beleza, partindo disso aí, vamos lá. Maria, você já tem 61 anos. Eu iria, depois que você já tiver conhecimento em renda variável, entendeu bem a dinâmica, o mindset, não vai fazer besteira, eu iria ir com uns 30% em ações pagadoras de dividendo, consistente. Eu iria uns 50% em fundos imobiliários, certo? Porque na sua idade você não vai querer correr muito risco, no patrimônio que você já formou. Então fundos imobiliários eu vejo que é show de bola, montar uma boa carteirinha de fundos imobiliários. E aí sobrou uns 20%. Esses 20% eu deixaria na renda fixa, tá? Então eu faria isso aí. 30% em ações, 20% em renda fixa e eu colocaria aí 50% em fundos imobiliários. Considerando que você já usou 0,25% do seu patrimônio e investiu em conhecimento.
Se você não usar esse 0,25%, eu diria que você tem que deixar pelo menos 50% na renda fixa, que você vai se proteger de fazer besteira, tá? O CAC perguntou, ter um PL abaixo da sua média significa que o ativo está com desconto? Vamos lá, CAC, não necessariamente. Porque o PL, eu mostrei aqui, né? Se você não viu, vai lá, volta aqui tem aqui separado aqui, ó. Vai no menuzinho aqui embaixo. Pega a parte que eu mostrei ali, o Itaú, né? Que eu falei do PL. Depois eu peguei ali também a Sanepar. Mostrei um pouquinho. Daquela forma ali a gente avalia. Agora, o que acontece? PL é a expectativa do mercado. A gente pega uma startup que está nascendo, mas que já está dando lucro ali. Ou esses bancos digitais, por exemplo, né? Tiveram muitos aí no começo. Cara, essas empresas trabalham com PL de 100, 200. Por que isso? Porque o mercado tem uma expectativa de que o lucro vai crescer muito. O Banco Inter, no começo, trabalhava com, nem sei quanto está agora, mas negociava com PL acima de 100. Mas o Itaú trabalha com PL abaixo de 10. Como assim? Por que o mercado pagava tanto pelo Banco Inter e não pelo Itaú? Porque a possibilidade de crescimento do Banco Inter, há uns anos atrás, era muito maior do que o Itaú. Porque você sair de 100 milhões e se transformar em um banco de 1 bilhão é uma coisa. Agora você sair de um banco que vale 200, 300 bilhões e crescer 10 vezes é praticamente impossível no curto prazo. O mercado precifica isso. Então, quanto maior a facilidade de explodir o negócio, maior o PL. Se não tem muito como crescer de forma acelerada, o PL é baixinho, é regulado ali, já é considerando o mercado já consegue prever um crescimento ali reloginho, né? 10% ao ano, talvez 5, talvez 15 no máximo, né? Aí o mercado paga por isso, tá? Então, é natural que ao longo dos anos, empresas que crescem muito, que o PL vá baixando, por quê? Porque a possibilidade de crescimento vai diminuindo. E aí não quer dizer que ele está ficando mais baixo. Se você pega o Banco Inter, por exemplo, eu não sei contar, mas vamos imaginar que está em 50 o PL. Só porque ele saiu de 100 para 50 não quer dizer que agora está descontado. Quer dizer que 100 antes podia ser que estava justo pela possibilidade de crescimento. E 50 agora também está justo pela possibilidade de crescimento futuro. Então, a gente até olha para entender um pouco do passado, mas o investidor ele precisa aprender a olhar o futuro. Porque ele vai tornar o investimento dele muito mais assertivo. Tá? Para finalizar, galera, a última aqui do Marcelo. O Marcelo perguntou assim, analisa a Bradespar para comprar para a aposentadoria. Marcelo, a Bradespar ela é uma empresa que ela investe na Vale, né? Então, é uma holding, mas que só tem a Vale ali. Eu já antecipo, eu nem abro a empresa aqui, eu digo que vale você analisar a Vale. Se você gosta da Vale, faz sentido para você, aí investe na Vale, pô. É a mesma forma que a gente tem, é a mesma história de Itaú e Itaúsa. Só que a diferença é que Itaúsa, ela está cada vez se tornando menos dependente de Itaú e faz parte do plano dela, diversificação de portfólio. Eu, por exemplo, não tenho Itaú, eu tenho Itaúsa na carteira. Porque eu gosto dessa gestão que ela faz e eu quero participar dessa diversificação de portfólio dela. Eu adoro a empresa. Agora, se ela fosse 100% Itaú, assim como o Bradespar é 100% Vale, eu iria de Itaú mesmo. Nem teria Itaúsa, certo? Não precisaria colocar esse intermediário. Então, avalia a Vale. Se você gosta da Vale, vai direto nela. Não tem muito porquê, no meu entendimento, não tem muito porquê investir na Bradespar. Mas se você investe na Bradespar, coloca aqui pra gente os motivos. Talvez o Marcelo vai ler e faça sentido para ele. Coloca aqui e ajuda a gente. Por essa aula era isso, galera. Me siga lá no Instagram. Se você quiser mandar sua pergunta, talvez eu responda aqui no domingo que vem às 9 horas. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui!